O pum da vaca pode virar carbono neutro. A fórmula de cálculo do impacto do metano emitido pelos ruminantes entrou em discussão na FAO em parceria com LEAP, Avaliação Ambiental e Desempenho da Pecuária. O pum da vaca realmente pode virar carbono neutro, isso mesmo. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, comemorou 40 anos no mês de outubro. Foi fundada em 16 de outubro de 1981. Data que também é o Dia Mundial da Alimentação. Na comemoração, a FAO e seus parceiros pediram a todos para mostrarem gratidão pelos alimentos que comemos e pelas pessoas que os produzem, plantam, colhem, pescam ou transportam ou criam. Eventos em mais de 150 países. Todos sabem do papel fundamental da FAO. Segundo The Good Food Institute, em 2019, a ONU divulgou um estudo afirmando que mais de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo todo, com a previsão de que até 2050 a população global deve chegar a quase 10 bilhões de pessoas. Os números são ainda mais preocupantes e, de outro lado, será necessário aumentar a produção de alimentos em 70%. Dito isso, sempre com embasamento científico, vamos à sustentabilidade, à preocupação com os gases de efeito estufa e o caminho aberto para mudanças dos cálculos do impacto do metano emitido pelos ruminantes, que entrou em discussão na FAO e pode surpreender quem fez cara feia e apontou o dedo para o pum das vacas. No cálculo atual, o metano teria entre 24 e 28 vezes mais capacidade de efeito estufa do que o CO2. E isso transformou os bovinos em um dos maiores vilões do planeta entre arrotos e puns. Acontece que cientistas de vários países, em especial Estados Unidos, China e Nova Zelândia, estão comprovando que o pum da vaca fica só 12 anos na atmosfera. Um peido em termos evolutivos. É isso mesmo, ele é naturalmente oxidado e volta a ser CO2, gás carbônico. Esse que será novamente absorvido pela pastagem, transformado em fibra e começa o ciclo novamente. Alimenta o gado, é digerido pelas bactérias do rumen, parte vira nutriente, parte vira gás metano, que será emitido e em 12 anos voltará a estar disponível para a planta. Não há aumento dos teores totais de CO2 na atmosfera. Isso é biológico, um ciclo fechado. Arroz é a mesma coisa. Em áreas alagadas, tem geração de metano no solo alagado. Metano esse vindo do próprio arroz que absorveu o CO2 da atmosfera e transformou em celulose que as bactérias transformaram em metano e será oxidado novamente para o mesmo CO2 que o arroz absorveu, sem haver aumento líquido de gás de efeito estufa. Vaca de malvada pode passar como carbono neutro. Resumindo, o carbono que a grama absorveu transformou em celulose. A celulose vai para o rumen do gado. Boa parte vai virar nutriente para o próprio animal. Outra parte da celulose se transforma em CH4, o gás metano. Esse metano vai para a atmosfera e depois de 12 anos é oxidado sozinho pelo raio do sol e presença de oxigênio. Esse metano oxidado volta a ser CO2 que a pastagem absorveu, volta a ser celulose, não tem acréscimo de CO2 na atmosfera. Isso acontece na Terra há milhões de anos. As diretrizes da Parceria de Avaliação e Desempenho Ambiental da Pecuária, FAO-LEAP, foram desenvolvidas principalmente para apoiar as avaliações básicas e rastreamento do desempenho ambiental das cadeias de abastecimento da pecuária. Mesmo que os tipos de emissão dos gases de efeito estufa sejam discutidos nas diretrizes sobre a produção pecuária, nenhuma recomendação é fornecida para classificar o metano e outras emissões de gases dependendo de sua fonte, emissões biogênicas versus não biogênicas, no estágio de inventário do chamado ciclo de vida. Um novo grupo técnico, esse é o ponto, consultivo, será formado a fim de informar melhor as avaliações de gases de efeito estufa, ferramentas para estratégias de mitigação e comparações entre setores, por exemplo, pecuária versus transporte aéreo, e produtos, por exemplo, têxteis de produção animal versus materiais sintéticos. O objetivo dessa atividade toda? Os parceiros da FAO solicitaram uma revisão técnica da orientação do LEAP sobre a classificação e avaliação do impacto do metano,
Algumas das perguntas que o grupo técnico responderá incluem: é apropriado classificar e avaliar os gases de efeito estufa dependendo de sua fonte, biogênica versus fóssil? Qual é o balanço geral de carbono na produção de arroz? Qual é o balanço geral de carbono de um sistema de produção pecuária? Quais são as principais características e limitações dos indicadores atuais para avaliar o impacto das emissões biogênicas nas mudanças climáticas? Que sinais as diferentes métricas fornecem aos tomadores de decisão em relação às estratégias de mitigação de emissões de gases de efeito estufa? Qual métrica usar para avaliações comparativas de emissões de gases de efeito estufa? É suficiente distinguir as emissões de gases de efeito estufa de sua fonte para comparar a pegada de carbono dos setores da bioeconomia com aquelas de fora? Como informar sobre o uso de recursos não renováveis, por exemplo, fósseis? Então, os membros do grupo de trabalho são especialistas técnicos com grande experiência em um ou mais dos seguintes assuntos: ciência vegetal, ciência animal, avaliação do ciclo de vida, sistemas de produção animal, ciência do solo, ciência do clima, ecologia, química ambiental, ter um histórico de pesquisas comprovado por meio de publicações revisadas por pares. O grupo está sendo formado e os candidatos devem enviar seus currículos para a FAO, mais precisamente para o LEAP, até o dia 28 de outubro de 2020. Os currículos devem incluir uma lista atualizada de publicações e experiências de trabalho. Trabalhar cientificamente e corrigir injustiças. Ótima oportunidade para melhorar a imagem do Brasil com o apoio da FAO, torcendo para que os pesquisadores brasileiros façam parte deste grupo. Até a próxima!